Boa noite, irmãos, graça e paz. Pode se assentar. Alegria poder conhecer a Igreja Monte Santo, conhecer também o Júnior, conhecer assim de conversar, de estar mais perto. A gente já se conhecia, mas de uma certa distância, né? Então eu já quero agradecer a confiança. Quando a gente vai pela primeira vez num lugar assim, a gente fica sempre na expectativa de como é que vai ser esse primeiro encontro, esse primeiro contato. E eu estou tendo o privilégio de conhecer vocês e conhecer a macharada da igreja, né? É até estranho a gente olhar e ver tanto homem junto, né? Que na igreja a maioria sempre são as mulheres. Ainda bem que tem uma fotógrafa, uma bendito fruta entre os homens, que está nos ajudando aí, que dá um colorido assim no ambiente, né? Graças a Deus por isso. Estou feliz também de poder conhecer o pessoal do esquadrão aqui de Bauru. A gente tem um pouco de contato com o pessoal lá de Marília, que eu estou sempre em Marília. Eu sou discipulado pelo pastor Domingos Jardim, lá de Marília, meu pastor, meu discipulador desde 2013, e a gente está nessa caminhada e Deus tem nos abençoado muito. E aqui em Bauru eu não tenho tantos contatos, apesar de ter me formado aqui. Me formei em 2001 em teologia aqui, e faz 20 anos que eu pastoreio a mesma igreja. 20 anos que eu já estou indo para 21, na verdade. A primeira igreja batista lá em Junquerópolis, e há 12 anos nós começamos também a terceira igreja lá em Andradina. Então pastorei também junto com a minha esposa a terceira igreja lá em Andradina. Eu divido meu tempo entre essas duas cidades e também nas igrejas que nós fomos plantando na região durante esses 20 anos. Deus tem nos abençoado. Veio comigo o Renatão, que é pastor de jovens, e também meu segurança pessoal, né? É importante isso. O Mazinha lá de Panorama e está lá com a gente. Tem bastante gente da região que vai para Junquerópolis lá. E o Zé Luiz, que está comigo já há muito tempo, é líder de célula. Nós trabalhamos com células desde sempre e estamos avançando, e Deus tem nos prosperado bastante. Mas tá bom, um dia vocês vão lá em Junquerópolis e vocês vão ver, Deus tem assim nos dado. Quando eu comecei a pastorear, em 2 anos de ministério, nós não tínhamos 100 pessoas ainda na igreja. Era uma pequena igreja, uma igreja tradicional que tinha se dividido várias vezes, vivendo uma tradição muito grande. E Deus trouxe um avivamento e nos deu a visão de uma grande igreja. Hoje, quando você chega em Junquerópolis e olha para cima, você vai ver no centro da cidade, bem na praça central, Deus nos deu a visão de um farol. E hoje, para a glória do Senhor, já está funcionando. Nós temos na frente são 6 andares, e em cima temos uma cúpula que vai ser uma torre de 24 horas de oração, que vai ser inaugurada ainda esse ano, e um farol. Enquanto o culto está acontecendo, tem um farol girando e ilumina a cidade todinha. É muito legal. E então a gente tem vivido um sonho assim, e Deus tem nos prosperado bastante. Mas vamos lá. Hoje eu pedi para o Senhor uma palavra para esse momento, para nós aqui. E o meu tema com vocês é um tema contraditório, é um tema difícil, mas vai dar tudo certo. Porque Deus, presta atenção, Deus nos fez para sermos vencedores. Olha aqui para mim, existe em você uma índole, é algo matricial no ser humano, o querer vencer, o querer conquistar. Você não precisa ensinar uma criança a ser vencedora. Você vai ver 2 crianças e ela diz assim: eu corro mais rápido que você, eu pulo mais longe que você, a minha bicicleta é mais bonita que a sua, o meu pai é mais forte que o seu. Ninguém nasce e diz assim: eu quero ser um derrotado na vida.
Não, eu nasci, eu quero perder. Não existe isso. Deus nos fez a imagem e a semelhança dele. E Deus nos criou. É matricial no ser humano o querer conquistar, o querer vencer limites. Deus nos fez para sermos vencedores. Deus não criou o homem para ser um fracassado, para ser um derrotado. É por isso que o final da história, lá no livro de Apocalipse, quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ver que o céu não é um lugar para derrotado. O céu é um lugar para vencedores. Ei, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um menino que já começou vencendo. Davi matou um leão, Davi matou um urso. Davi é conhecido como matador de gigante. Davi venceu guerras. Na verdade, Davi nunca perdeu uma batalha, nunca. Não existe um registro de uma derrota de Davi. Davi venceu todas as batalhas, foi um grande conquistador. Jesus é chamado o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Agora, esse cara, esse homem que foi um grande vencedor nos campos de batalha, um grande líder da nação de Israel, ele foi derrotado dentro da sua própria casa. Davi teve muitos filhos com muitas mulheres. Ele teve muitas esposas e concubinas. Mas um filho dele, chamado Aminon, que era o mais velho, estuprou a própria irmã, chamada Tamar, que era irmã de Absalão. Agora, imagina isso. Davi teve que conviver, Davi teve que enfrentar uma situação em que o filho mais velho estuprou a própria filha, a própria irmã. Sabe o que Davi fez? Nada. Não corrigiu Absalão, não Aminon, não corrigiu Aminon, não disciplinou Aminon, não chamou a atenção de Aminon. Isso despertou a ira e o ódio de Absalão, porque Absalão pensou assim: o cara estuprou a minha irmã e meu pai não fez nada, meu pai não corrigiu, meu pai não defendeu. Absalão pegou ódio do irmão e pegou ódio do pai. O que Absalão fez? Matou o Aminon. Agora Davi, além de ter uma filha estuprada, ele tem um filho matando o outro. Absalão matou Aminon e depois Absalão tentou tirar o próprio pai do trono, fez guerra contra Davi, tentou matar Davi, se deitou com as próprias mulheres do pai, Davi. Davi foi um grande conquistador lá fora, mas ele perdeu do lado de dentro. Tem um texto que é muito interessante, não sei se dá para projetar. 1 Reis, capítulo 1, 5 e 6, vai nos falar agora do final da vida de Davi. Davi prometeu que o reino seria de Salomão. Davi prometeu para Betseba: o meu filho Salomão vai sentar no trono. Mas Davi tem um outro filho chamado Adonias. Quando Davi já está velho, o Adonias não respeita a vontade de Davi, porque Davi queria que Salomão fosse rei. Adonias disse: não, meu pai não manda aqui porcaria nenhuma, quem vai ser rei aqui sou eu. Vamos, não sei se está projetando, mas eu vou ler. 1 Reis 1, 5 e 6 diz assim: Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Ragite, tomou dianteira e disse: eu serei rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. O seu pai, olha só, o seu pai Davi nunca o havia contrariado. Agora pare e pensa comigo, irmãos. Como é que um pai nunca contraria um filho?
Como que um pai nunca corrige um filho? Davi nunca havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim, Adonias? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Davi não corrigia seus filhos, não chamava a atenção de Adonias. Adonias não respeitava Davi. Como que pode um rei como Davi, respeitado lá fora, mas desprezado pelos filhos dentro de casa? Algum tempo atrás, eu estava em São Paulo, na capital, e um pastor que é deputado, não vou citar o nome, um homem muito rico, político influente, pastor famoso. Eu estava sentado conversando com a família. Ele havia acabado de assinar o divórcio com a esposa. Um deputado famoso, uma grande igreja, um pastor conhecido, um campeão, um escritor e autor de livros, influente. Mas a esposa disse: eu não quero viver com você mais. As duas filhas disseram: eu odeio você, pai. E as duas filhas assumiram a vida homossexual. Agora me respondam, senhores, como que pode a gente vencer tanto lá fora? Grandes empresários, homens respeitados no comércio, gente que ganhou dinheiro, que se tornou influente, pastores famosos, políticos famosos, grandes reis, mas que perderam dentro da família, perderam dentro de casa. E do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a família da gente? Do que adianta ter tanto dinheiro e não ter o amor dos filhos, não ter o respeito dos filhos? Do que adianta ter uma casa que é uma mansão e não ter uma esposa para sentar do lado? Um vencedor lá fora, mas um derrotado dentro de casa. E eu não conheço a maioria de vocês aqui, mas eu já vivi esse sentimento. Eu vou completar 21 anos de casado, e é muito difícil, irmãos. Foi muito difícil para mim viver crises no meu casamento, crises com a minha filha, de eu olhar para uma igreja crescente, de olhar prosperidade em muitas áreas da minha vida, e de eu sentar com a minha esposa e a gente dizer assim: por que nós estamos perdendo aqui? Por que a batalha está sendo perdida aqui dentro de casa? Por que nós estamos passando por isso? Segunda coisa, um vencedor lá fora, mas um derrotado dentro de si. Agora nós não estamos falando de casa, nós não estamos falando de família, nós estamos falando de nós, de mim, de você. E eu quero usar como exemplo um homem chamado Sansão, porque o Sansão todo mundo conhece, é o Sansão e a Dalila. A gente já fala do Sansão e a Dalila, o homem que tinha 7 tranças e que tinha uma força descomunal, que com uma queixada, um pedaço de osso da queixada de um jumento, ele matou 1000 homens. Não era a metralhadora do Rambo, que não carrega nunca, é com um pedaço de osso. Você tem noção o que é o cara com um pedaço de osso falar: faz fila e vem? E sozinho ele matou 1000 homens. Não havia nada que pudesse deter, não havia correntes, não havia cordas, não havia nada podia deter Sansão. Sansão foi o grande campeão de Israel, mas Sansão perdeu aqui dentro. Foi um campeão lá fora, mas ele foi derrotado dentro de si. Como, pastor? Foi derrotado pelos seus desejos, pelos seus apetites. Ele foi derrotado pelos seus sentimentos, pelas suas paixões.
E todo mundo pensa que quem derrubou Sansão foi a Dalila. Não, a Dalila foi só o golpe de misericórdia. A Dalila foi só a gota d'água num balde que estava cheio. Eu vou te mostrar onde Sansão começou a cair. Me ajuda na projeção, filho. Juízes 14, versículos 6 a 9. Olha onde começa a derrota do Sansão. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Você tem noção? Pegou o leão pela boca e rasgou um leão. É um negócio absurdo. Mas ele não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas, escuta, olha só, isso aqui é importante para nós. Mas Sansão não lhes contou que tinha tirado o mel da onde? Do cadáver do leão. Por que Sansão não contou para o pai e para a mãe que tinha tirado o mel do cadáver do leão? Deixa eu te dizer, Sansão, ele era nazireu. Quando o anjo aparece para o pai, para a mãe de Sansão, e diz: olha, esse menino que vai ser gerado, ele vai ser separado desde o ventre. Ele não vai poder tomar vinho, nem comer fruto, nem comer nada derivado da uva, da videira. Esse menino não vai poder cortar o cabelo nunca. E o nazireu não podia se aproximar, nem tocar no cadáver, num animal morto ou num homem morto. Ele não podia tocar, porque isso ia tornar ele impuro. O Sansão sabia disso. É por isso que o Sansão não conta para o pai e para a mãe que ele pegou o mel de um cadáver, de um leão que ele tinha matado. Ele não podia se aproximar daquele cadáver, ele não podia tocar e nem comer. Por que Sansão faz isso? Por causa dos seus apetites. Quando você olha para a história da Bíblia, você vai ver que Adão e Eva caíram por causa de um fruto que eles comeram. Esaú vendeu a bênção da primogenitura por causa de um prato de ensopado de carne vermelha, de lentilhas. Você vai perceber que nós, eu e você, os homens, as mulheres, nós temos apetites, nós temos desejos, nós temos vontades. Quando o Sansão olha aquele mel, o Sansão não pensa assim: eu não posso pecar, eu não posso quebrar minha aliança com Deus. O Sansão só diz: eu quero esse mel, eu quero satisfazer minha vontade, eu quero matar a minha fome, eu quero matar a minha vontade. Olha a sequência da derrota do Sansão. Juízes 16:1. Ele já tinha caído lá no mel. Olha o 16:1. Juízes 16:1. Certa vez, Sansão desceu a Tímina e viu ali 16, filho, 16, não é 14 não, é 16. Obrigado. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta. Ele passou nas Nações Unidas e viu uma prostituta. Você tem noção disso? Eu estou falando do cara crente, do homem que tinha matado 1000 homens. O cara que era um campeão, que era separado por Deus. Ele viu uma prostituta, o que ele fez? Bom, eu tive vontade de comer o mel, eu comi. Eu tive vontade de matar o meu apetite, eu matei. Agora eu estou com vontade de transar. Agora eu quero satisfazer um desejo sexual. Ele viu uma prostituta, o que ele fez?
Ele dormiu com ela. Aí, a sequência é a Dalila. Não foi a Dalila que derrubou o Sansão. O Sansão já estava caído. Quando o Sansão encontra a Dalila, ele já tinha se entregado. Agora vamos ler a Dalila. Juízes 16:4. Juízes 16:4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Aí a gente já sabe o final da história. Olhem para mim, meus irmãos. Como que pode um homem que matou 1000 guerreiros ser derrotado por uma mulher? Como que pode um homem que enfrenta um exército, que é vencedor lá fora, mas não consegue dizer não por uma vontade, por um apetite? Não, eu sem um cigarro eu não fico. Não, esse dia eu estava pensando, irmãos. Eu fui para o Amazonas e eu trouxe algumas ervas de lá, mas não trouxe maconha não, mas trouxe umas ervas, eu trouxe jambu e trouxe outras coisas, eu plantei lá em casa. E o jambu é muito legal, porque você pega o jambu e coloca na boca assim, adormece, é uma delícia. Você coloca na caldeirada o jambu. Mas eu fico pensando, é como que um homem forte igual você, como que um cara que vence 1000 homens, às vezes é derrotado por uma erva, por um cigarro, por uma cana de açúcar que vira cachaça, por um pó chamado cocaína, por uma pedra de crack. Como que um homem consegue ser derrotado por causa de uma prostituta? O cara diz, eu não consigo. Eu fui convidado agora para pregar na Polônia, e a igreja que me chamou para pregar na Polônia, ela tem uma clínica de recuperação para homens viciados em pornografia. Agora eu pergunto para vocês, como que um homem igual eu e você consegue ficar escravizado vendo mulher pelada na tela do celular e do computador? Como que a gente pode vencer tantas batalhas lá fora, mas a gente não consegue dizer não por uma vontade aqui dentro? E quantos de vocês, e quantas vezes eu já me ajoelhei e disse, Deus, me ajuda. Porque a guerra, irmãos, o maior gigante não está do lado de fora, o maior gigante está do lado de dentro da gente, está aqui dentro. E essa voz diz, vai. Quantas vezes eu já me ajoelhei diante de Deus e disse, me perdoa, Deus. Sabe por quê? Porque eu caí por causa dos meus apetites, porque eu não sou melhor do que Sansão e nem você. Quantas vezes você venceu lá fora, mas fracassou aqui dentro, por causa de desejos, por causa de vontades e apetites da sua alma. Em terceiro lugar, primeiro que nós trabalhamos, um vencedor lá fora, derrotado dentro de casa, um vencedor lá fora, mas derrotado dentro de si. Terceiro, um vencedor para o mundo, mas um derrotado para Deus. Um vencedor para o mundo, mas um derrotado para Deus. E Jesus nos conta essa história, eu quero ler com vocês. É muito conhecida, é a parábola do homem que ficou rico e produziu demais. Lucas 12:16. A moçada da projeção comigo. Então Jesus lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, eu vou dizer para mim mesmo,
Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, come, bebe, faz festa, compra uma casa na praia. Contudo, Deus lhe disse: louco, insensato, você vai morrer essa noite. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Aí Jesus diz assim: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Pensa comigo. Esse cara aqui é o estereótipo, é a figura de um vencedor para o mundo. Ele construiu o barracão, ele construiu riquezas, fazenda, shopping, mercados, prédios. Ele era o cara. Shopping, mercados, prédios. Ele era o cara. E ele disse assim: agora eu estou tranquilo, agora eu coloquei meu burro na sombra, agora eu só vou comer um louco. Porque você juntou muita riqueza, mas você vai morrer essa noite. E o que você juntou vai ficar para quem? Porque esse homem, escuta bem, esse homem era rico na terra, mas ele era um miserável no céu. Esse homem tinha se preparado para a vida, mas ele não tinha se preparado para a morte. Não é interessante isso? Tem muita gente se preparando para a vida, mas não está se preparando para a eternidade. Tem muita gente que aos olhos do mundo é rico, mas aos olhos de Deus, Deus diz assim: você é um pobre, você é um miserável, porque você tem tesouro na terra, mas no céu você não tem nada. Esse homem era vitorioso na terra, mas ele era um derrotado no céu. Eu vou terminar. Durante muitos anos da minha vida, eu lutei para conquistar as coisas e para provar para as pessoas que eu era capaz. Eu nasci em Rondônia. Papai tinha propriedade rural lá em Rondônia. Eu sou o caçula, eu tenho 2 irmãs. Quando meu pai se casou com a minha mãe, ele era 30 anos mais velho que minha mãe. Ele era um pernambucano ruim. Já tinha tido mais de 15 filhos antes de nós. Aqui na cidade de Arapongas, perto de Maringá, ele deixou uma esposa com 8 filhos dele. Ele era um homem difícil. De Rondônia, eu tinha uns 6 para 7 anos, nós nos mudamos para o sul do Mato Grosso do Sul. Nós saímos da roça, fomos para a cidade, e eu achei que a vida ia melhorar. Mas meu pai, com a caminhonete nova, com dinheiro, ele tinha comprado propriedades. Ele vivia na prostituição e no jogo. Minha mãe já era crente, mas papai odiava crente, não gostava disso. E eu via meu pai judiando da minha mãe, um homem violento, a gente tinha medo dele. Com 8, eu ia completar 9 anos. O meu pai preparou tudo, vendeu as coisas, foi embora e deixou eu, minha mãe e minhas 2 irmãs sem nada. Na noite que ele foi embora, numa sexta-feira, ele colocou uma faca na minha barriga e disse para minha mãe: ou você assina os documentos, ou eu vou matar esse desgraçado e mato vocês tudo. E meu pai foi embora, levou tudo que tinha, deixou a gente sem uma casa para morar e sem comida para comer, lá no sertão do Mato Grosso. Isso foi muito difícil para mim, porque eu peguei o ódio do meu pai. O meu pensamento era assim: eu vou crescer e eu vou achar esse desgraçado, ele vai pagar pelo que ele fez. Eu prometi para minha mãe: mãe, um dia eu vou tirar a senhora da roça, porque a minha mãe foi criar a gente no Cabo da Enxada, capinando seringueira, lá no Mato Grosso. Ela saía às 5 horas da manhã, chegava de tardezinha em casa, ela tirava os panos assim, saía os pedaços de couro e sangue da mão dela, do Cabo da Enxada, do dia inteiro. E eu ficava pensando: meu pai está em algum lugar andando de caminhonete nova e se deitando com as prostitutas. Foi assim que ele perdeu tudo.
Mas eu tinha tanto ódio no meu coração, tanta raiva, tanta revolta, que eu disse: eu vou estudar, porque o pobre só tem uma chance na vida. O pobre tem que estudar e trabalhar mais do que os outros. A chance do pobre é isso, ele tem que fazer diferença. Foi o que eu fiz. Eu estudei, eu fiz 3 faculdades, eu prosperei. Com 18 anos eu tinha uma casa e um carro zero na garagem. Deus, as orações da minha mãe e os ensinos dela me fizeram ser um vencedor, um campeão. Mas com 20 anos de idade, eu era um viciado. Eu bebia de segunda a segunda. Sabe aquele bêbado social? Que eu saía do escritório, eu já estava fazendo minha segunda faculdade, eu dava aula, eu trabalhava no escritório, eu tinha um carro novo, eu tinha namorado, eu tinha uma casa, eu tinha 18 anos, eu sustentava minha mãe, eu era um campeão. Mas quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, eu sabia que eu era um derrotado, eu era um vencedor lá fora, porque as pessoas diziam: com 18 anos esse menino é um prodígio. Quem que com 18 anos tem casa, tem carro, sustenta a mãe? Quem que tem isso? Mas quando eu deitava, dentro de mim havia tanta tristeza, tanta mágoa. E eu bebia, dormia com uísque, dormia com um litro de uísque, um cavalo branco do lado da cama assim, para tentar esquecer. Eu sonhava matando meu pai toda noite. Eu tinha raiva, eu tinha revolta, eu não amava as pessoas, eu usava as pessoas. Então com 20 anos, um dia minha mãe olhou para mim e disse assim: você é igualzinho seu pai. Foi difícil para mim isso. Minha mãe disse: você é igualzinho seu pai. Seu pai era um viciado, você é um viciado. O seu pai me fez sofrer. Você me deu casa, você me abençoa, mas quando eu vejo você chegando bêbado em casa, eu nunca sei se você vai chegar vivo ou morto. O teu pai me fez chorar e você me faz chorar. Sabe, eu queria chegar bem perto de você agora para dizer isso. É muito difícil a gente ganhar lá fora, mas você se olhar no espelho e se sentir um derrotado. O que eu estou pregando para você eu vivi. Eu só pensava em tirar minha vida. A depressão foi muito dura comigo. Então eu me encontrei com Jesus. Não foi numa igreja, não foi uma religião. Eu encontrei com Ele de verdade. Era uma sexta-feira, eu saí para beber, eu não consegui beber. Eu estava tão triste, eu entrei no meu quarto escuro, sentei na cama e eu disse assim: oh Deus, se o Senhor existe mesmo, eu queria ser feliz que nem minha mãe. Porque minha mãe, a minha mãe mexia comigo, porque a minha mãe foi abandonada, foi trocada, criou a gente na roça. A minha mãe cantava, Júnior. Eu ficava pensando: como é que uma mulher canta, traída, abandonada, sofrida? Como que essa mulher canta? Eu disse: Deus, eu quero ser feliz que nem minha mãe. Eu quero te conhecer, cara, que nem minha mãe te conhece. Porque eu quero ser feliz. As pessoas acham que eu sou feliz, mas eu não sou. E do jeito que você está me ouvindo, do jeito que você sente esse ar, essas pessoas, eu não vi, mas eu senti Deus naquele quarto. E eu me prostrei, eu me dobrei diante de Jesus naquela noite. Era uma sexta-feira. E eu disse: Deus, me perdoa, muda a minha vida. E Deus me disse: para eu te perdoar, para eu te libertar, primeiro você tem que perdoar seu pai. Eu disse: aí não, Deus, aquele desgraçado não merece meu perdão. Sabe o que Deus me disse? Do mesmo jeito que ele é um pecador, você também é. Você não é melhor que seu pai. Se você quer o meu perdão, primeiro você tem que perdoar. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo quem me tem ofendido. Como é que Deus me perdoa? Na dimensão que eu perdoo. A gente quer ser perdoado, mas a gente não quer perdoar. Eu não queria. Eu achava que meu pai não merecia mesmo.
Mas o problema não era meu pai, o problema era eu. Eu disse: Deus, então me ajuda. Me ajuda. Me ensina a perdoar, me ensina a amar. E naquela noite, debaixo de muita lágrima, quando eu me levantei, a minha vida tinha sido transformada. Eu tinha 20 anos. Já completou 27 anos. Sabe o que eu fiz? Demorou 2 anos para eu tomar coragem. Porque não é fácil. Porque falar é fácil. Mas demorou 2 anos para eu tomar coragem, orando, jejuando, orando, clamando, para eu procurar meu pai. Eu fui atrás do meu pai. Eu disse: Pai, me perdoa, porque eu pensava em te matar todo dia. Eu odiei o Senhor. Me perdoa, Pai. Jesus me perdoou, e eu quero dizer para o Senhor que eu te perdoo também. Ele me... Pensa num pernambucano baixinho assim. Meu pai morreu, eu ia fazer 99 anos. Ele me catou assim pelo meio. Já tinha perdido tudo. Não tinha uma casa para morar, estava doente, já velho. Perdeu tudo no jogo, na prostituição. Porque a miséria anda de mão dada com o adultério. A prostituição e a miséria andam de mão dada. É um demônio que anda junto. E eu tive alegria. Eu batizei meu pai. Eu levei meu pai aos pés do Senhor Jesus. Meu pai terminou a vida junto com a minha mãe. A minha mãe cuidou do meu pai até ele morrer. E eu posso dizer assim: eu e a minha casa hoje, nós servimos ao Senhor. Olha bem, eu não vim aqui para dar lição de moral em ninguém, que vocês têm barba igual eu. E eu sou pecador igual a vocês. Eu só vim aqui dizer para vocês que o plano de Deus para nós não é que a gente seja vencedor em só uma área da nossa vida. Para e pensa comigo, quantas coisas você já venceu? Quantas coisas você já conquistou? Quantas coisas Deus já entregou na tua mão? Quantos dons, quantos talentos, quantas batalhas você venceu? Essa depressão não pode vencer você. Esse medo que está dentro de você, ele não pode derrotar você. Pastor Jeto, o que eu faço? A Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Deus não fez você para terminar a tua vida no fracasso, na derrota. Se você está aqui essa noite, é porque a tua história ainda não terminou. Você está me ouvindo? A tua história não tem. Você pode estar com os cabelos brancos, você pode estar careca. Eu batizei meu pai, ele tinha quase 90 anos de idade. Mas ele serviu a Deus, eu vou me encontrar com ele. Eu não vejo a hora de encontrar meu pai e poder aproveitar o tempo que eu nunca tive com ele. Você está me ouvindo? Ainda dá tempo para você. Pastor, eu perdi minha família. Recomeça. Pastor, eu perdi aqui dentro. Eu fui derrotado por um vício. Eu fui derrotado por um desejo. Tem uma luta aqui dentro de mim. Se está acontecendo a luta, é porque a batalha não acabou ainda. Você está lutando. Você está lutando, cara. E Jesus está com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem nada difícil para Deus. Você pode vencer essa paixão que está querendo matar você. Você pode vencer esse desejo. Você pode, em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas nele, aquele que nos fortalece. Fique de pé, por favor. Pessoal do louvor comigo, gostei tanto desse pessoal do louvor aqui. O time é bom com força, né? E quem é bom faz ao vivo, né? Feche seus olhos. Eu queria orar com você antes de eu ir embora. Eu espero rever vocês numa outra vez.
Mas nessa noite de sexta-feira, antes de ir embora, eu queria orar com você. Feche seus olhos por um instante. Não olha para fora não, olha para dentro agora. Tem alguma área da tua vida que você está perdendo? Não, de verdade. Você não precisa falar para mim. Tem alguma batalha que você está perdendo na sua vida? Tem alguma área da tua vida que você diz assim: eu não consigo, eu já tentei tanto, mas quando eu penso que venci, quando eu penso que está tudo certo, eu desabo de novo. Será que tem algum vício, algum apetite, algum desejo? Será que está acontecendo alguma coisa dentro da tua casa? Sabe, a gente às vezes coloca uma máscara. A gente está todo mundo usando máscara aqui, mas às vezes a gente vai para a igreja e dá paz do Senhor, graça e paz, e as pessoas acham que está tudo bem. Mas você sabe como é que estão as coisas lá dentro de casa. Você sabe. Você está ganhando dentro da tua casa? Como é que está a batalha do teu casamento? Porque o casamento é uma guerra. Criar filhos é uma batalha. E muitas vezes eu olhei para minha filha e eu entendi que eu estava perdendo. Eu pensei que eu ia perder minha filha, é verdade. E eu tive que lutar. Eu tive que lutar pela minha filha, porque eu estava perdendo ela. Eu estava perdendo a minha filha dentro da minha casa. E eu disse: não, eu não posso perder minha filha. Eu só tenho uma, eu não posso perder ela. Como é que está a batalha? Como é que está a batalha com seus filhos? Ô irmãos, do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e ver nossos filhos indo para o inferno? Do que adianta? Senhor, meu Pai, eu estou tão feliz de poder conhecer meus irmãos aqui de Bauru. E o Senhor me traz aqui essa noite como um profeta, Deus. Porque a vida é uma batalha. A Tua palavra diz que nós estamos combatendo o bom combate da fé. A nossa jornada é uma batalha. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra demônios, é contra forças espirituais do mal. Meu Pai, e nós precisamos essa noite, meu Pai, levanta os homens aqui em Bauru. Nós estamos nessa igreja, Senhor. Essa igreja é uma igreja profética. Nós temos homens aqui que foram levantados para ser pais, para ser filhos, para serem maridos, para serem líderes nessa geração. E eu quero declarar em nome de Jesus: você não vai perder, você não vai parar. Não vai. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Aleluia, aleluia. Continue orando. Sabe, escuta bem, eu não sou melhor do que nenhum de vocês aqui. Eu não sou. Mas eu queria unir minha fé com a sua. Se você veio aqui hoje e diz: pastor Jetro, cara, eu preciso de ajuda. Pastor, pastor, eu preciso. Eu não quero perder, eu não quero terminar minha vida na derrota. Pastor, eu preciso de uma mudança, eu preciso de força. Cara, Deus te trouxe aqui hoje. Você não pode sair daqui do jeito que você entrou. Meu irmão, você não pode voltar para casa do mesmo jeito. Então, se você crê em nome de Jesus, eu queria orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Eu queria unir minha fé com a sua. Se tem alguma coisa vencendo a sua vida, se tem alguma área que o diabo se levantou e você diz: está difícil para mim. Nós vamos clamar juntos agora. Vamos cantar, brother.